Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da HIT. E a variante Ômicron, em poucos dias, colocou o mundo todo em estado de alerta. Ainda são muitas as dúvidas a respeito dessa cepa detectada na África do Sul. E a nossa equipe de jornalismo conversou com especialistas para entender o que se sabe até agora sobre a nova variante. Vamos conferir. Estudos apontam que a variante Ômicron apresenta uma ampla gama de mutações. Segundo a comunidade médica, a grande preocupação é que essas modificações se concentrem em uma parte do vírus chamada espícola, que é usada para facilitar a entrada na célula do corpo humano. Quando a espícula se modifica, fica mais fácil, muitas vezes, o vírus entrar na nossa célula, então ele se torna um vírus mais infectante. E também ele pode ser um vírus que escapa da nossa defesa imunológica, ou seja, com muitas modificações, pode ser que o vírus não seja reconhecido pela nossa imunidade induzida pela vacina. Mas, segundo o infectologista, logo será possível saber se pessoas vacinadas produzem ou não os anticorpos capazes de destruir o vírus. O que vai se fazer agora é buscar sangue de pessoas vacinadas, extrair desse sangue os anticorpos e pôr em cima do vírus, de uma cultura que nós chamamos de vírus, e ver se neutraliza o vírus. Se isso acontecer, presume-se que a proteção das vacinas atualmente disponíveis é eficaz. O que se sabe até aqui é que não estão imunes à nova variante aqueles indivíduos que em algum momento contraíram o coronavírus, porque, segundo a OMS, já há evidências que sugerem um risco elevado de reinfecção. O que eles estão vendo é que as pessoas da África do Sul que estão adquirindo essa doença, com essa nova variante, são pessoas que já tinham tido Covid anteriormente. Então, eles estão percebendo que esta variante consegue se espalhar em uma população mesmo entre pessoas que já tiveram Covid. Desde que a pandemia chegou ao Brasil, muita coisa mudou. Muitas pessoas passaram a trabalhar, a comprar, fazer consultas médicas e até a matar a saudade das pessoas que amam, quase que exclusivamente pela tela do computador ou do celular. E agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que nós já devemos esperar por novas restrições num futuro próximo? Eu acho que nós não temos nenhuma razão para, neste momento, ampliar as restrições, mas nós temos razão para não afrouxar, o que nós temos como regra. Então, a meu ver, nós deveríamos parar com as aberturas e observar nas próximas semanas. Semanas em que estão previstas aglomerações, com as confraternizações de fim de ano, o início das férias e chegada das festas. Eu hoje manteria pelo menos um pé no freio ali para interromper tudo isso caso a situação piore. De qualquer forma, não é preciso pânico, como orienta esta psicóloga. É um dia de cada vez, alimentando a esperança de que nós vamos conseguir sair disso totalmente, né? Então a dica é: continue com a precaução, mas cuide da saúde mental se alimentando de coisas positivas, né? Vamos buscar uma egrégora melhor do que foi anteriormente. Nós já sobrevivemos e vamos continuar sobrevivendo a essa doença. A nova onda de Covid na Europa e Ásia deve servir de alerta ao Brasil. Vários países já decretaram novas medidas sanitárias e passaram a exigir vacinação. A Organização Mundial da Saúde e a Fiocruz, aqui no Brasil, acompanham com preocupação e afirmam que o maior número de mortos está entre os não vacinados e alertam sobre o risco de o número de casos voltar a subir com a temporada de festas e férias. A Organização Mundial da Saúde vê com preocupação a elevação de casos graves e mortes por Covid-19 na Europa e na Ásia. Segundo a OMS, houve um aumento de 5% no número de mortes associadas à doença na Europa, enquanto na América as mortes tiveram redução de 3%,
No sul e leste da Ásia, os casos aumentaram em 3% e as mortes em 1%. Isso tem levado os países a voltarem atrás em ações que flexibilizaram o uso de máscaras, a vacinação e o distanciamento social. E aqui no Brasil, a Fiocruz acompanha o possível recrudescimento da pandemia na Europa e na Ásia. O Observatório da Covid-19 da Fiocruz aponta que as mortes em decorrência da doença têm ocorrido mesmo nas localidades onde a cobertura vacinal é considerada satisfatória, mas especialmente entre as pessoas não vacinadas. Na última semana de outubro, a Europa e a Ásia foram responsáveis por mais da metade de todos os casos de Covid registrados no mundo inteiro e 48% das mortes. Se a tendência for mantida, essas regiões poderão registrar mais de 500 mil de mortes em decorrência da doença até fevereiro de 2022 e 43 países enfrentarão um novo colapso no sistema de saúde. A pesquisadora da Fiocruz destaca que a imunização só está completa quando o esquema vacinal estiver concluído, ou seja, com a aplicação das 2 doses da vacina. A diferença entre 1, 2 e 3 doses vacinais é muito grande. Não é uma coisa proporcional. Então, é muito importante que todo mundo saiba, não adianta receber uma dose só das vacinas que são de 2 doses. Mesmo atrasado, para aqueles que não foram tomar na data prevista, na data aprazada, vão agora. Não quer dizer que você perdeu tudo que tinha feito anteriormente, de modo algum. Então vá, compareça, tome a sua 2ª dose e no momento em que o calendário permitir pela sua idade, vá tomar a 3ª dose. Enquanto isso, no Brasil, a tendência é de maior flexibilização. Pelo menos 3 capitais já desobrigaram o uso de máscaras em locais abertos: Brasília, Rio de Janeiro e Porto Velho. Além disso, muitas outras localidades autorizaram a volta de atividades não essenciais de lazer, como eventos culturais e jogos, inclusive com capacidade total de lotação. Hospitais públicos e particulares estão desmobilizando leitos para atendimento exclusivo da Covid por baixa ocupação. Tudo isso está associado ao avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Em números absolutos, o Brasil está em 4º lugar na vacinação contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. A pasta informa ainda que 73,3% da população está vacinada e a média móvel de mortes provocadas pela doença caiu em 91% desde o pico da pandemia em abril do ano passado. Mas especialistas alertam que, mesmo com índices positivos, o Brasil tem muito a aprender com o cenário atual na Europa e na Ásia e recomendam que os cuidados individuais, como o uso de máscaras e distanciamento, sejam mantidos mesmo onde já houve flexibilização dessas regras. Atualmente, a gente tem visto que na Europa, mesmo com um número grande de imunizados, até 85% da população vacinada em alguns países, a gente está tendo aí um recrudescimento da pandemia. Esse aumento ele se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a retirada das medidas protetoras precocemente. Assim que eles atingiram um limiar satisfatório de imunizados, eles voltaram abruptamente para as atividades de aglomeração, retiraram máscaras em ambientes fechados, liberaram para festas, eventos, restaurantes e acabaram desrespeitando aquelas medidas de proteção, as medidas sanitárias. Então, para a gente no Brasil, a gente tem que ter isso como lição. A gente precisa manter ainda algumas ferramentas, ter muito cuidado com o nosso comportamento, manter essas medidas mesmo com a reabertura da economia. E a outra coisa é a questão da 3ª dose, fazer o reforço naqueles indivíduos que já têm mais de 5, 6 meses do esquema vacinal, isso é importante. Em alguns países da Europa eles não fizeram esse reforço e ainda estão discutindo. Problemas respiratórios, cardíacos e até mentais. Os quadros pós-Covid já correspondem a 60% dos atendimentos do programa Melhor em Casa do SUS. Vamos conferir na reportagem. Cacá está entre os 22 milhões de infectados pela Covid-19 no Brasil até agora. O diagnóstico veio em janeiro deste ano.
Mas diferente do que acontece com a maioria das vítimas da doença, para ela, aquele positivo do exame, que normalmente leva alguns dias para ser negativado, durou meses. Além dos sintomas mais comuns do coronavírus, a comunicadora teve uma trombose. Passou 10 dias internada em uma unidade de terapia intensiva. Assim que eu recebi alta, eu comecei a ter falta de ar, muito cansaço, muita dor de cabeça. E, a princípio, os médicos diziam que fazia parte dos sintomas ali da Covid e que aquilo ia passar. Só que aquilo foi se prorrogando, e aí eu tive 7 meses e 6 dias com esses sintomas e mais 5 outras internações. E ela ficou com várias sequelas. Porque eu acabei desenvolvendo uma inflamação multissistêmica. Então, quando cai no sangue, é o que a gente fala, né? Os médicos falam, pega todos os órgãos. Então, eu comecei a ter vários probleminhas e cada internação eu tinha alguma coisa para cuidar. Pessoas que tiveram Covid-19 relatam sequelas no sistema respiratório, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal, dermatológico e oftalmológico. E alguns dos sintomas mais comuns do pós-Covid são apontados pelo otorrinolaringologista. A diminuição do olfato e do paladar é uma das principais sequelas das infecções, da infecção por Covid, sim. Segundo o Dr. Fábio Pina, estudos mostram que a alteração de olfato atinge ao menos 60% dos pacientes da doença. Outras pesquisas indicam que quase 90% deles são acometidos. A grande questão, o grande problema é que a gente tem mais ou menos uns 40% que recuperam parcialmente, né? Só 5% não recuperam nada. O otorrino alerta que quanto mais rápida for a procura por um especialista, melhor será o prognóstico. Dos que trataram precocemente, a maioria reverte bem, volta bem com o olfato. Mas mesmo pacientes com queixas já de longa data, mesmo assim, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Para Cacá, o tratamento foi muito além do olfato, já que foram muitas as sequelas enfrentadas por ela. Um ciclo que começou em janeiro e só terminou no meio do mês de agosto. Desafios que transformaram a vida da mulher apaixonada por esportes. Porque eu sempre gostei de correr, sempre fui corredora e tal. E eu estava super cansada de toda aquela situação, de viver uma vida que não era minha. E aí eu coloquei o desafio de correr 10 quilômetros em 60 dias. E são várias as pessoas com essas sequelas que recorrem a clínicas como esta aqui na Zona Sul de São Paulo, que atua na área da medicina do exercício, com um trabalho multidisciplinar para a recuperação de pacientes de diversas doenças, inclusive da Covid-19. Em todos os casos, há tratamento? Sim. Covid, uma vez tratado e curado, há tratamento. O problema é o que a gente ainda não sabe. Por exemplo, o Covid de longa duração dá essa sensação durante bastante tempo e precisa de atendimento multidisciplinar. A Cacá frequenta essa clínica há cerca de 3 meses e chegou aqui assim. Eu tinha muita tontura, falta de ar, falta de estabilidade mesmo, física. Então, eu sentava, eu tinha que estar sempre apoiando as costas, porque eu não conseguia sentar e ficar, né, sem um apoio nas costas. Eu tinha muita fraqueza e, principalmente, dor de cabeça tensional. Foi aí que ela começou um tratamento associado ao treinamento. Foi esse trabalho multidisciplinar que ajudou a Cacá a bater aquela meta dos 10 quilômetros em 60 dias de treino. Mas o tratamento continua, os treinos se intensificam e agora a meta é bem maior. Eu me coloquei um novo desafio, que é correr 42 quilômetros, que é a distância de uma maratona, 42 quilômetros, 195 metros, em um ano. Maratona de Nova York. Lá vou eu e vai dar tudo certo. E a proximidade do fim do ano tem aumentado o clima de otimismo no comércio e gerado esperança para quem busca espaço no mercado de trabalho. O número de vagas temporárias para suprir a demanda das festas de fim de ano deve ser maior em relação ao ano passado. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas estima a abertura de 105 mil vagas até dezembro pelos setores varejistas e de serviços. O número é próximo ao de 2019, período pré-pandemia.
Estamos no último mês do ano, época que ocorrem muitas festividades nas igrejas, nas empresas e nas famílias. Dezembro é marcado também pelas trocas de presentes e é o período que as pessoas aproveitam o 13º para irem às compras. A expectativa de vendas no comércio local neste período de final do ano é das melhores. Com o aumento da demanda, devem surgir cerca de 600 novas vagas de trabalho, um aumento de mais de 5%. O presidente do Secod, Sindicato dos Empregados do Comércio de Dourados, acredita que o avanço da vacinação no município irá ajudar na geração de empregos. Não tenho dúvida que com o avanço da vacinação, diminuindo essa fase do contágio do coronavírus que está aí, né? Não tenho dúvida que Dourados vai voltar a crescer, e crescer a passos largos. O que nós precisamos é ter uma melhor visibilidade na nossa cidade, né? Para que ela seja aí, melhore o seu cartão postal, que hoje infelizmente não está assim, aquela coisa que a gente esperava que estivesse. Outro fator que irá ajudar o comércio nesse período é a abertura em horário diferenciado, que já foi acertado com os empresários. É outro ponto que já está praticamente acertado também e que vai ser nos mesmos termos dos anos anteriores, com exceção de 2020, quando tinha a pandemia em alta e que não se trabalhava até mais tarde, mas nesse ano vai ser aí o mês de dezembro, começando no dia 1º, né, do dia 1º ao dia 7, trabalhando até às 20 horas. Dia 8, que é um feriado, também o comerciário vai estar trabalhando, vai estar recebendo por esse dia, mas vai estar trabalhando. Os domingos de dezembro, os 3 domingos que antecedem o Natal, vai estar trabalhando. Dia 20 de dezembro, é lógico que a cada 6 dias trabalhado tem o seu dia de descanso para o trabalhador. E também a partir do dia 9 até o dia 23, o horário deve ser estendido no comércio até às 22 horas, né? Respeitando a jornada de trabalho dos trabalhadores de prorrogar no máximo 2 horas por dia. Pedro Lima falou ainda dos avanços nas negociações com a classe empresarial, que este ano o Secod conseguiu para a classe ganho real acima da inflação. A gente espera que com a retomada do crescimento, né, com as negociações que a gente fez agora, que graças a Deus tivemos bastante avanço nessa negociação, até com ganho real que nós tivemos, informar a classe laboral, né, a classe trabalhadora no comércio, que ao longo de vários anos, nesse ano nós conseguimos negociar além da inflação. Tivemos aí a negociação concluída, já assinada com a classe patronal, só falta fechar algumas cláusulas da convenção, mas tivemos aí a reposição de 12%, sendo 8,5% agora em novembro e 3,5% em janeiro. Lembrando que a partir do dia 1º de dezembro, o comércio de Dourados já começa a abrir em horários diferenciados, inclusive nos finais de semana. E veja a seguir, índices de criminalidade apresentam quedas expressivas em Mato Grosso do Sul. E ainda, volume de coleta de sangue no país cai em meio à pandemia de Covid-19. Eu volto em instantes. Até já! Uma boa notícia para os sul-mato-grossenses. Os índices de criminalidade apresentaram quedas expressivas em todo o estado. Segundo as autoridades, os números refletem os investimentos maciços em segurança pública. Uma boa notícia para a população sul-mato-grossense. Os índices de criminalidade estão em queda no estado e Dourados segue no mesmo cenário, com destaque para os casos de crimes contra a vida. Um dos setores que mais se destacaram na redução da criminalidade foi o de homicídios. De cada 10 assassinatos, 8 foram solucionados, com a identificação e prisão dos envolvidos. O delegado do SIG, Serviço de Investigações Gerais, revela que a eficácia do trabalho para desvendar homicídios é um dos fatores para a segurança pública ter números tão positivos. Eu acredito que isso especificamente se trata aí do material humano da polícia,
o que a gente tem, né, aprimoramento, principalmente nos crimes de homicídio agora. Dourados tem essas investigações de homicídios focadas no SIG, então todo o crime de homicídio a gente tem equipes técnicas específicas para o local, iniciar as investigações, aí funcionando como um protótipo da Delegacia de Homicídio, o que fez com que a gente se destacasse, aí, principalmente no Estado, no índice de resolutividade dos crimes de homicídio. Os números mostram que a Polícia de Dourados também se destacou em outras áreas de atuação. Dourados, como todo o Estado, a gente segue essa redução do índice de criminalidade. Nós tivemos aí, quando se trata de crimes patrimoniais, com violência, sem violência e crimes de homicídio, uma redução aí de mais de 50% em todos os índices criminais. Então a gente conseguiu jogar bastante, reduzir bastante essa questão dos crimes. Veículos roubados também, a gente teve um registro aí no ano de 2018, 357, hoje a gente está com 157 no ano de 2021. Então todos os crimes aí que envolvem patrimônio, crimes letais contra a vida, houve uma redução aí significativa. Erasmo acredita que a queda da criminalidade também está relacionada ao trabalho conjunto entre os vários organismos de segurança pública presentes no município. Aqui a gente tem essa integração, ela é um pouco mais afinada através dos meios de comunicações mais modernos, atuais, até da própria integração de concentração de ocorrências da cidade na Polícia Civil, no DEPAC. Então a gente consegue ter esse trânsito, todas as polícias têm ligação de todos os escalões da polícia, do mais alto ali ao mais baixo. Então isso faz com que a gente consiga evoluir com informações muito rápido, evoluir com as ações muito rápido, um compartilhamento de informações muito grande, e o que faz com que a gente consiga reduzir bem aí a criminalidade através de capturas, de prisões, coibindo aí o aumento de alguns crimes, uma onda de crimes que começam a ocorrer na cidade. E para reforçar a segurança nesse período de final de ano, o delegado diz que as polícias já se anteciparam com trabalhos de inteligência para prevenir e evitar a ação de grupos criminosos. O final do ano é um período assim crítico, né, quando se trata de segurança pública, onde aí os índices de criminalidade eles tendem a destacar, principalmente por causa do consumo de álcool, do maior volume de dinheiro no comércio. Então assim, a gente trabalha muito com operações, trabalhando essa questão focada às vezes no ponto do tráfico de drogas. A Polícia Militar também trabalha aí com as ações ostensivas. Então, todo ano assim, a gente tem essa preparação para encarar esse período de final de ano, para transmitir a sensação de segurança para a sociedade, para levar um pouco mais de segurança. Então, a gente vem trabalhando não só agora no final do ano, mas aí há algum tempo já com as ações que vão ser desencadeadas nessa época do ano. Depois do Hospital Universitário, agora a Santa Casa de Campo Grande também precisa com urgência de doação de leite materno. Isso porque aumentou o número de partos prematuros. E o estoque, nesta época do ano, fica ainda mais baixo. É considerado prematuro o bebê que nasce antes de 37 semanas de gestação. Quando sobrevivem, essas crianças correm sério risco de ter a saúde debilitada, atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral e distúrbios de aprendizagem. A maior causa de prematuridade realmente é a situação materna de infecção, né? Então, a grande parte é de uma doença em que a gente consegue controlar num pré-natal, né, adequado, de segmento justo. Claro que tem uma minoria que é dependente de uma situação materna, né, mas que mesmo assim a gente pode prolongar o máximo possível do nascimento dessas crianças. O Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas no mínimo 6 consultas antes do parto, uma ainda no primeiro trimestre de gravidez. A gente vem ainda com reflexo do que a pandemia nos trouxe, né? Ela nos trouxe o afastamento realmente dos agendamentos das mães nas redes de saúde, essa dificuldade, né? As mães que acabaram se envolvendo em outras situações de demanda, às vezes uma demanda social, né, que elas precisam atender. Então a gente acabou tendo agora esse reflexo das crianças que estão nascendo mais precocemente. O fato é que o número de partos prematuros aumentou muito na Santa Casa de Campo Grande. Situação que levou os médicos da linha pediátrica e neonatal a promoverem um evento para debater a prevenção da prematuridade, que tem várias consequências. O aumento dos partos prematuros reflete diretamente no estoque do banco de leite humano. É que, na maioria dos casos, as mães não conseguem produzir leite suficiente para os seus bebês.
e os prematuros dependem desse alimento para sobreviver. O estoque é suficiente para atender os bebês que estão internados, mas o banco de leite trabalha sempre no limite e há uma preocupação com o mês de dezembro, quando normalmente caem as doações. Dezembro é o período de Natal, né, com datas comemorativas, as pessoas acabam mesmo se envolvendo nessas questões e a gente percebe uma baixa demanda mesmo das doações. O leite humano, ele salva vidas, ele faz parte do tratamento do bebê, né? Tanto que, eu não sei se as pessoas têm conhecimento sobre a colostroterapia, é aquele bebê que recebe o primeiro leitinho da mãe nas primeiras horas de vida, de tão importante que é esse leite para esse neném. Então, ele é parte do tratamento, ele realmente salva vidas. E ainda falando sobre doação, o governo federal reforça a importância da doação de sangue. O Ministério da Saúde trabalha para manter os estoques sempre abastecidos durante todo o ano. E o volume de coleta de sangue no país caiu em meio à pandemia de Covid. Com a chegada da Covid-19, muita gente deixou de doar sangue. Segundo o Ministério da Saúde, a redução foi de 15% a 20% nas doações em 2020, em comparação com o ano anterior. Segundo a pasta, não houve desabastecimento nos 107 hemocentros do país. Mas de lá para cá, permanece o alerta. Nossos estoques ainda estão muito baixos. Por isso, nós dependemos de você para colaborar com o nosso estoque de sangue. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Um gesto de amor, que leva em média 8 minutos. Para doar é muito simples. Basta ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Adolescentes de 16 e 17 anos também podem doar, mas somente com a autorização dos pais. Agora, se você teve Covid-19 há pouco tempo, aí é preciso esperar 30 dias após a recuperação completa. E aquelas pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados precisam esperar 14 dias para se candidatar à doação. E atenção, você que tomou alguma das vacinas contra a Covid-19 há pouco tempo. Para a maioria das marcas, é preciso esperar 7 dias após a aplicação de qualquer uma das doses para doar sangue, com exceção da Coronavac ou da Covaxin. Quem tomou essas duas últimas só precisa esperar 48 horas para fazer a doação. Mulheres grávidas não podem doar. Lactantes só doam depois de 1 ano do parto. 12 meses também é o tempo de espera para quem fez tatuagem, maquiagem definitiva ou micropigmentação. E devem esperar 6 meses aquelas pessoas que passaram por procedimentos mais invasivos, como endoscopia, colonoscopia ou rinoscopia. O período de doação para homens é entre o mínimo de 2 meses, para a mulher de 3 meses. O homem pode doar até 4 vezes ao ano e a mulher só 3 vezes ao ano. E tem orientação também para pessoas que viajaram para fora do país. Quem esteve nos Estados Unidos só pode doar 30 dias após o retorno. Quem viajou para países com alta prevalência de malária tem que esperar 12 meses. E para regiões com alta incidência de febre amarela, o prazo de espera é de 30 dias. A pessoa deve estar alimentada e descansada para fazer essa doação. Não deve ter doença grave e, se tiver gripado ou resfriado, deve esperar para poder doar tão logo melhore da sua situação. Para mais informações, acesse o site prosangue.sp.gov.br. Contamos com a participação de vocês e agradecemos essa oportunidade. Já estamos em dezembro e muita gente já começa a pensar na ceia de Natal e Réveillon, que está bem mais cara. Com a inflação em alta, tem itens que sofreram até 27% de aumento. E para substituir o tradicional peru natalino, por exemplo, o frango já é um dos produtos com maior procura pelos consumidores. Na casa do seu Jair, não vai ter peru este ano. Tá muito caro, né? Na ceia da Francinete só vai ter porque a família dela se organizou e distribuiu tarefas e gastos. A gente dividiu pratos para ver se consegue fazer o peru também, mas tá difícil. Na verdade, sempre foi.
A alta do peru foi de pouco mais de 7%. O valor médio da ave hoje gira em torno de R$ 120. Apesar de ser um dos produtos mais caros da ceia, o peru não é o grande vilão da inflação. Na verdade, o substituto dele na mesa de muita gente é que sofreu as maiores altas ao longo do ano. O frango subiu mais de 30% de dezembro do ano passado até outubro de 2021. Isso segundo o levantamento da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Mesmo com um aumento expressivo, a busca pela ave subiu 19% para as festas de Natal e Ano Novo, segundo números da Associação Brasileira de Supermercados, sendo vendida a um preço médio de R$ 20, valor considerado ainda baixo se comparado a outras proteínas, especialmente a carne bovina. E o filé mignon, que é uma carne nobre, está se destacando em relação à senha, alcatra, coxão mole, dentre outras carnes. Até outubro, o filé mignon sofreu pouco mais de 35% de aumento e provavelmente não vai fazer parte da ceia da grande maioria. Assim como o bacalhau, que subiu 12,34% no mesmo período. E a previsão para os próximos dias não é nada animadora. Ele sempre vem subindo um pouco mais quando se aproxima da data de Natal. Nesse cenário, além do frango, a opção é a carne suína, que sofreu sucessivas quedas nos preços ao longo do ano. Mais que o pernil suba, ou o lombo ainda suba nessas próximas semanas, ainda a expectativa é que fique negativo o acumulado 12 meses. Outro produto da cesta natalina da FIPE que ganha destaque pelos aumentos é justo o panetone, tão tradicional nas ceias, que subiu quase 26% de dezembro de 2020 até outubro deste ano. Mas os valores variam muito de acordo com o tipo, tamanho e a marca, podendo custar entre R$ 5 e R$ 200. Tá um absurdo, a gente tem que escolher o menor preço, né? Porque tá bem difícil. Mas mesmo com o menor preço... Dá para dar panetone de presente para a família? Não. Só dá para comprar para a gente mesmo. E olhe lá. E olhe lá, exatamente. Mas calma, esses preços podem melhorar. Pela série dos últimos 2 anos, a gente percebe que o panetone chega num pico e depois, nas últimas semanas ali do Natal, começa a ter uma queda. Então o negócio é esperar para comprar o tradicional panetone mais perto do Natal ou seguir para a alternativa, que muitas vezes é a caixa de bombom. Só que ela também ficou quase 13% mais cara, com preço médio de R$ 10 entre as marcas mais populares. E aí, para agradar todo mundo, a solução pode ser esta. A gente faz amigo chocolate. Faz um amigo chocolate, aí só tem que comprar uma caixa de bombom. Isso. O casal Doraci e Cláudio tem outra dica. Ele vai comprar uma caixa de bombom e aonde nós vamos passar o Natal na casa da sobrinha dele, ele vai dar um para cada um. Vai abrir a caixa e dar um chocolate para cada um, é isso? Assim dá para todo mundo, né? É isso aí. Em tempos de crise é preciso economizar em tudo. Sorte que o ingrediente mais importante da ceia não custa nada. Sabe qual é? A criatividade na cozinha. Criatividade. Isso a Fernanda Santana tem de sobra. A influenciadora ama cozinhar. Trabalhou em cozinhas de fábricas e restaurantes por 8 anos, até resolver dividir o talento em um canal na internet, que hoje tem mais de 1 milhão de inscritos. Com receitas simples, ela ensina a fazer pratos que cabem no bolso e dá dicas de como aproveitar sobras, como aquele arroz do dia anterior. Nós vamos fazer um nhoque de arroz super fácil e delicioso. Foi aí que ela teve a ideia de montar um cardápio de fim de ano com um custo de apenas R$ 100. R$100 hoje, você não compra quase nada mais no mercado, né? E aí a gente foi e deu super certo, que a gente conseguiu montar uma ceia bem caprichada. A influenciadora conta que os únicos itens que não entraram na lista de compras foram os temperos e o arroz, que normalmente as pessoas costumam ter em casa. E o resultado foi este.
Frango com batata, arroz à grega, macarronada, maionese, farofa e pudim de sobremesa. E não é que ainda sobrou para o panetone e até para o refrigerante. Um cardápio completo para pelo menos 10 pessoas. Porque olha só quem se fartou dessa ceia antecipada feita pela Fernanda. Os 5 aqui de casa, minha mãe, a minha irmã e meu cunhado e a filha dela. E ainda sobrou comida. E aí, gostou das dicas da Fernanda? Deu água na boca? Então atenção para mais esse segredinho que a cozinheira de mão cheia tem para o sucesso da sua ceia. Tem uma coisinha que você deve colocar aí nessa comida que torna ela especial. O que é? O amor pela minha família. O amor e o prazer de agradar a eles. Fica tudo mais gostoso. E aí eles comem com prazer. Sabe que ali foi colocado muito amor ali. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.